E aí, meus caros amigos invocadores, estamos aqui mais uma vez para falar sobre as cartinhas do meta, que não sei o que, né? Eu gosto de fazer esses vídeos antes da patch note pra eu ver como é que tava o cenário, pra vocês verem também, e aí a gente vê como que foi as mudanças, fazer uma comparaçãozinha, né? Deixar registrado o que eu achava, Bom, não tô feliz, porque tô tendo que gravar de novo esse negócio aqui, tá? Eu acho que é a quarta gravação, já tô saco cheio, tá? Então, perdão se eu acabar sendo muito corrido ou falando muito rápido, é só cansaço mesmo, a garganta já foi pra cucuia. Bem, dia 19 saiu um artigo da própria Riot, falando aí algumas coisas que terão no 1.4, né? Tem várias coisas, eu foquei mais no 1.4. Lá ele tá falando que vinha as contendas ali, que são modos de jogos alternativos. Eu particularmente não gosto muito. Acho que no Hearthstone tinha... Ixi, eu joguei tão pouco Hearthstone, eu joguei tipo alguns meses só. E faz bastante tempo, mas eu acho que era... Ih, não lembro. De verdade, foi mal. Taberna? Acho que era Taberna, né? Ok, né? E no Magic a gente tem alguns eventinhos lá, tipo Momir, umas coisas assim, eu não gosto, assim, quando parte muito pro aleatório, muitas coisas bizarras, né? Não curto. Não curto de verdade, então teria que ser um modo muito legal pra eu ir jogar mesmo, tá? Mas o que tá de interessante pra mim ali é que ele falou que vai ter 20 cartas que serão reworkadas, tá? E aí, é isso que eu quero falar nesse vídeo hoje, das 20 cartas que possivelmente serão reworkadas. Saiu também um tweet falando que amanhã às 10 horas da manhã vai ser liberada a patch note. Então, esse vídeo vai ser bem datado mesmo, né? Pra você ver aí de manhã, hoje à noite, de madrugada e depois... Bom, você não vai ter muito mesmo fazer com isso aqui, a não ser olhar pra trás e falar assim: ah, ele acertou, ah, ele errou, ah, ele errou de novo, que bosta. Beleza. Vou explicar pra vocês aqui por cima o meta atual, né? Vamos ver aqui o tier list do que tá acontecendo no joguinho aqui, tá? Deixa eu entrar aqui na página sendo exibida. Beleza. A gente vai aqui no Mobalytics, que o Mobalytics ele é uma plataforma que dá bastante dados pra gente, tá? Não sei se são os dados verdadeiros da Riot, assim, que ela fornece pro Mobalytics fazer as coisas, ou se é dado somente do tracker deles, tá? De qualquer uma das formas, é bastante dado e é válido, ok? É válido os dados da estatística, tá? estatística, tá? Aqui o Meta Tier List, a maioria de vocês já sabem, não segue estatística, segue a opinião desses dois carinhas aqui. Eu não sei exatamente quais são os critérios de inclusão e exclusão que eles fazem para montar essas listas. Eles deveriam deixar essas metodologias mais abertas, porque desse jeito que eles fazem parece que é muito vozes da minha cabeça, sabe? E isso é um problema. Mas, nem tanto. O maior problema é que eles ficam engessando o meta, direcionando do jeito que eles querem. Isso já acontece há algum tempo, isso eu já ia fazer um vídeo sobre isso, dando hate nisso, só que na semana que eu tava montando o vídeo pra isso, saiu estatística, eu falei, beleza, esse tier list agora é só pra novato mesmo se guiar, e foda-se, e quem é jogador mais experiente vai pegar o análise de dados, né? Vamos explicar como é que funcionam os decks do meta. Endure Spiders, tá? Serve basicamente para criar unidades para fazer combo. Qual que é o combo? Né? O combo principal, baixar um Endure grandão, né? Que ele ganha mais um toda vez que a unidade morre. Na hora que se invoca, venha, né? Esses mais um. Você bate e o seu oponente vai ter que reagir para não perder. E aí você manda uma atrocidade no Nexus dele enquanto ele não tem resposta para isso, tá? Esse é um dos principais mudanças. Esse é um dos principais combos desse deck. Outro combo que tem aqui é o Collector, que vai drenar o Nexus inimigo toda vez que unidades morrem. Isso aqui serve justamente para tirar valor, né, de todo um deck baseado em matar coisas. Então você tem dois combos aqui dentro do mesmo deck, tá? A gente tem de campeão campeões que geram bastante unidade, né? A Kalista gera uma unidade na hora que tá atacando e tal. E além disso, elas são bem agressivas. Então isso aqui é um agro combo, na minha humilde opinião, tá? Depende das definições que você vai utilizar para classificar os decks. Aqui em Sejuani Tempo, como o deck funciona, né? Ele quer tirar proveito aqui de unidades que são bem fortinhas, né? Com efeitos muito impactantes na mesa. E de preferência usando o papagaio aqui para deixar o corpo deles melhor. Porque eles têm um corpo meio cansadinho, meio fraquinho. Então se tiver um papagaio, melhor ainda, tá? A gente tem a Miss Fortunes aqui principalmente para poder ativar esse Plunder, para aumentar o clock. Ela por si é uma carta muito boa, porque é custo 3/3 que bate 4, né? Então, bom de toda forma.
E a gente tem algumas magiquinhas aqui que é mais pra dar plunder mesmo. E temos aqui o Black Market, que é o mercador negro, né? Mercador. E o Produtos Rupiados. E o Yordle, que eu não lembro agora. Vigarista? Vigarista, se eu não me engano, né? Vigarista e Yordle, alguma coisa assim. Que servem pra roubar cartas do seu oponente e tirar valor. Esse aqui é o ponto, sim, chave do deck. Ele é um deck agro que rouba suas cartas, tá? Eu não concordo em chamar ele de tempo, porque na minha humilde opinião, um deck tempo é um deck agro que tem intervenções cirúrgicas no deck do oponente. Então você não reage a tudo como um deck controle, você reage àquela coisinha que talvez te atrapalharia, tá? Então eu não vejo esse deck funcionando dessa forma, eu vejo ele como um deck agro. Você vai lá, tipo, desce a mesa, bate, 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 bate. No meio do jogo, você começa a roubar cartas do seu oponente pra recuperar o gás que você perdeu. Alguns vão falar pra você, não, você não pode jogar dessa forma, você tem que roubar na hora que você puder roubar. Verdade, tá? É uma linhagem assim, mas não troque a sua jogada por roubar cartas. Você vai roubar cartas quando você não tiver jogada, tá? E nunca vai deixar de fazer a sua jogada para roubar cartas. É a maneira mais correta, assim, de se jogar com esse deck. Mas se você viu a oportunidade de pausar aqui um Produtos Rupiados, né, que é relativamente bem simples de ser utilizado, use, tá? Não fica segurando muito, não. Bem, vamos ver o outro deck aqui, que tá no meta. Heimerdinger. Qual que é o rolê do Heimerdinger? É um deck controle, que a bomba é o Heimerdinger ou a Vi, tá? Como que funciona esse deck? Você vai ter 25 spells para ficar reagindo às coisas que seu oponente está fazendo, tá? Não são 25 spells aqui, né? O Flash e o Deep não estão ali tanto para você reagir, mas sim para você gerar valor ali, coisas do gênero. Principalmente em quesito de card advantage. Você vai ter que reagir seu oponente, reagir as coisas do seu oponente, até você descer o Heimerdinger, e a partir do momento que você descer o Heimerdinger, todas as cartas que você utiliza para reagir o seu oponente, além disso, deixam um corpo pra você. E isso é a coisa bizarra do Heimerdinger. É um design tóxico, tá? Essa carta... Eu vou fazer um vídeo falando sobre designs tóxicos. Não dá pra essa carta ficar assim, desse jeito, porque limita muito como a Riot vai poder criar e equilibrar cartas, tá? Se vocês forem reparar uma certa escassez aí de cartas feitiços de custo 3, eu talvez... Não sei porquê, gente. De verdade, por que não tem tanto custo? Nossa, por que será, hein? Puta que pariu. Difícil saber porquê, né? Ok. A gente vai falar mais tarde sobre ele, né? Qual que é o problema, por quê, na hora que fala das 20 cartas. O deck tem, assim, duas bombas, né? Tanto o Heimerdinger quanto a Vi. A Vi ganha mais um, mais 0 toda vez que você usar uma carta e ela estiver na mão. Então, se ela estiver na mão e você for crescendo, você pode descer uma Vi usando cartas, você pode crescer nessa Vi, descer lá como bomba, ou se não, usar o Heimerdinger mesmo. E a gente tem cartas aqui pra agressivar, fora eles, né? Porque você precisa bater também, né? Você precisa... Então, Solitary Monk é uma ótima. Shadow Assassin é um must play, né? Por que não? Por que não colocar no seu deck? Ela é elusiva, bate, compra material, se repõe, não tem problema. E aqui a Klaus vem justamente pra gerar bloqueadores... E ela normalmente desce de graça, né? Então mais valor ainda. Então o deck é bom, o deck é forte. Eu acho que desses aqui, cara... Acho que o Sejuani Tempo é uma cansadinha, assim. O Endure é muito forte, muito consistente no que ele quer fazer. E o Heimer Control também. Eu gosto muito dos dois decks, assim, sabe? Embora eu não jogue muito com eles, então não tenho muito mais detalhes a acrescentar pra vocês. Meus decks favoritos sempre envolvem Ezreal, tá? Já deixo essa dica pra vocês. Bom, vamos falar então aqui sobre estatística. Vou ensinar um bagulhinhos pra vocês, vamos falar aqui, vamos entrar aqui em decks primeiramente, né? Temos aqui dois valores muito importantes, o win rate e o pick rate. O que ele significa? Pick rate é o quanto o deck foi usado e o win rate é quanto o deck ganhou. Quanto maior for o pick rate, mais confiável é o valor do win rate, com exceção a uma regra. Quando o pick rate for inflado, tá? Em que situações você vai inflar o pick rate? Todas as vezes em que aquele deck não foi escolhido normalmente, tá? Ele foi escolhido porque é o deck que ganhou um campeonato, então ficou muita mídia fazendo propaganda em cima. Quando a gente tem um tier list falando que aquele é o melhor deck. Então, nesse caso, o win rate desses decks tende a ser um pouquinho menor do que o normal,
porque muitos jogadores novatos, pessoas menos inexperientes, vão acabar utilizando esse deck, né, por falarem que é o melhor. Então, saiba disso, que todos os decks que tiverem ali no tier list, no S, eles vão ter um win rate um pouquinho menor do que eles são de verdade, tá? Eu não sei te quantificar quanto. A gente só vai saber disso quando as pessoas pararem de usar o deck de fato, tá? E as pessoas vão parar de usar o deck quando o deck for nerfado. E aí a gente não consegue saber de fato quanto é a estatística do deck. Então é sempre um problema, tá? Quando o pick rate é muito baixo e o win rate é muito alto, o deck pode ser nichado. Aconteceu ali do Frostbite mid-range ter um pick rate absurdo, tá? Um win rate absurdo e o pick rate muito baixinho. 0,1 de pick rate e 68% de win rate. É porque o deck é nichado. Dois motivos. O cara que joga com esse deck, os caras que jogam com esse deck, né, jogam muito com esse deck, por isso que ele aparece nas estatísticas. Então o cara joga bem. E as pessoas não sabem jogar contra, tá? Então é por isso, mas não necessariamente o deck seja bom pra todo mundo, assim, tá? Não quer dizer que seja o melhor deck de todos. Pode ser que em outras situações, se ele tivesse mais amostragem e tal, o deck se manifestasse melhor. Outra coisa que eu falo pra vocês não fazerem na hora que ver é colocar aqui mestres, porque todas as estatísticas vão ficar bagunçadas, porque ele calcula levando em consideração somente o win rate dos mestres, mas é contra os mestres jogando qualquer coisa, não somente ranqueadas. A gente pode ver isso até pelos próprios win rates aqui que não fazem sentido, tá? Então utilize todos os ranks que ficam mais dados e ficam mais confiáveis, tá? Bom, vamos falar aqui, tá? Primeiramente, do pick rate. A gente pode reparar que os decks que estão naquela lista são os decks mais utilizados. Na hora que a gente for comparar aqui, nesse tipo de lista aqui, a gente pode ver que existem decks iguais com tiers diferentes. Ah, o deck não é igual? Então por que você fala que o deck é igual? É que vai ter uma carta ou outra, o número de cópia que tá variando, tá? E qual que é o problema disso? Como eu vou explicar? O deck é o mesmo, só muda uma outra carta, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai somar o pick rate, porque o deck é o mesmo, então a gente considera como se fosse o mesmo deck. Eu aconselho pra vocês se o 90%, 95% do deck for igual. Eu já dei uma checada aqui, os decks têm variações mínimas de uma ou duas cartas, então tá tudo dentro. Então você pode somar o pick rate, tá? Porque eles são o mesmo deck, e você faz a média do win rate, tá? Então, dentro desse 100% que é o pick rate, né, você pode somar de fato, e aqui, média, tá? Não sei explicar pra vocês matematicamente, explicar assim, por que fazer isso, mas é assim que vocês vão ter que analisar, tá? Soma o pick rate quando o deck for igual, e tiver aqui diferente, e faz a média do win rate. Somando aqui os pick rates, a gente vê que o primeiro lugar da lista, né, as pessoas acham que é uma lista de colocação, né? A gente tem aqui o Endure com 5% de pick rate, né? Se você somar isso aqui, tá? Depois a gente tem Sejuani Tempo com 4,4, né? A gente tem aqui 3,1 aqui e 1,1 aqui embaixo, tá? As mudanças dos decks, como eu disse pra vocês, são mínimas. E a gente tem aqui em terceiro lugar o Heimer. Então a gente vê que segue mais ou menos a mesma ordem que tá lá naquele tier list. Então você vê que as pessoas não usam aquilo como um tier list, mas como um rank normal, tá? Lembrando pra vocês que se é um tier list, todo mundo que tá no S tem pé de igualdade, tá em mesmo pé de igualdade, vale a mesma coisa, tá? Então os três decks são os melhores decks. Não necessariamente um é melhor do que o outro, tá? Mas pelo fato de um estar em primeiro, você pode ver que ele é o mais escolhido, porque tipo, ele tá ali chamativo em cima, tá? Uma maneira de mudar isso era colocar um do lado do outro, né? Pega ali 3, 4 decks que são os considerados S, coloca um do lado do outro, e aí embaixo você coloca o B, eu acho que do TFT é assim, tá? Eu acho que é uma maneira mais correta de se representar e você não fazer esse tipo de coisa. O que a gente pode falar sobre isso aqui? Esses valores aqui estão alterados, estão muito alterados. Você pode ver que 5% de pick rate é muita coisa, cara. Você pode ver os outros decks aqui, ó, 0,5. Eu acho que normal é até 1%, 1,5%, assim, que você pode considerar um deck normal, tá? Acima disso ele tá inflado, tá? Provavelmente tem pessoas fazendo propaganda do deck, coisa do tipo. E em relação ao win rate deles, esse win rate é um pouquinho maior. Principalmente aqui no caso da Sejuani, que é muito jogado, provavelmente isso aqui deve ser maior. Pode ser uns 58%, 56%, tá? Não sei, não tem como saber. De verdade, é só as pessoas parando de jogar tanto com o deck, tantos novatos parando de jogar com o deck, que a gente vai descobrir isso aqui mesmo.
Só que isso aqui não é os melhores decks de fato, né? Você fala, pô, estamos falando aqui do meta dos caras lá que eles escreveram, mas isso aqui de fato não são os melhores decks. Pra gente saber os melhores decks, a gente tem que colocar os melhores win rate, tá? Coisa de estatística, na hora que você vai analisar, você tem que criar critérios de inclusão e critérios de exclusão, tá? Então, eu criaria como critério de exclusão, excluir decks aqui com menor que 0,5 das minhas análises, tá? 0,5 de pick rate. Não é o caso desses aqui, tá? Porque olha aqui, ó, são decks iguais, com poucas variações. Você pode ver que pelo custo de mana, olha, muda uma cartinha ou outra, uma cópia ou outra. Então, esses 4 decks aqui a gente pode, esses 3 decks aqui a gente pode somar, tá? Esse pick rate e pode também fazer a média disso aqui. Eu já fiz as continhas aqui, tá? O Elusive Burn fica com 60,2% de win rate, então ele é o melhor deck, tá? Aí você fala, porra, mas olha o Endure ali, mano, o Endure ali, pô. Beleza? A gente tem aqui, esses Endures aqui eu já chequei, tá? Eles também têm listas muito semelhantes, então a gente pode considerar o mesmo deck. E o win rate dele fica 59,52. Então a gente vê que o melhor mesmo é o Elusive Burn, seguido aqui do Endure. E quem vem em terceiro lugar aqui é o Burn de Timo, tá? Que eu somei esses aqui que estão aparecendo, que também são listas muito parecidas, que fica com 58,2, tá? Depois a gente vem com o deck de Heimer com 57,25 e depois Sejuani 56,4, tá? Cara, aliás, não vem nem a Sejuani agora, né? A Sejuani tá lá embaixo, né? A gente tem Kinko Elusives primeiro aqui, mas, bom, a gente teria que scrollar mais a lista aqui pra ver o quantos decks são parecidos que a gente podia somar, tá? Eu coloquei o Seju por causa que ela tava na outra lista ali também. Então a gente vê que os melhores decks são de Burn, tá? Então a gente vê ali que o Endure é de longe a melhor estratégia do momento que não seja Burn, né? Porque Burn tem mais win rate, assim, querendo dizer. E olha que esse aqui é tier A lá na lista. Então esse aqui não tá com números tão inflados assim. E você vê que o deck, ele... como eu vou dizer assim... não tá inflado quando você tem pequenas variações dele assim mesmo, sabe? Vários decks muito parecidinhos, porque isso mostra que as pessoas estão criando suas próprias listas e jogando com suas próprias listas. E não simplesmente pegando listas de pessoas famosas, tá? Então é legal, tá? Usem isso, estudem isso dessa determinada forma, tá? Então só relembrando pra vocês, soma o pick rate de decks iguais, critérios, lembre dos critérios, né? Eu não somaria decks ali com pick rate muito baixo, tipo 0,3, 0,4, assim, talvez, né? Nesse caso aqui até dá, porque são listas muito parecidas, então pense assim em 90, 95% de semelhança, aí você pega esses picadinhos aí e soma também, tá? Mas se o deck não tiver essas variações, é isso esperar que se o deck tem variações tenha pequenos, isso que eu quero dizer, tá? Então se o deck tem variações na lista, é porque as pessoas não estão destinecando ele tanto, e então consequentemente você soma e faz isso, tá? Depois você tira a média do win rate, tá? É assim que vocês vão fazer pra analisar. Tá, vamos falar agora então das cartas que tem que ser mudadas, tá? Vamos entrar aqui nesse deck porque a gente vai começar falando por aqui, tá? Cara, na minha humilde opinião, Burn não foi nerfado na última. Aquele deck específico de Burn foi nerfado em 2 peças e as pessoas simplesmente substituíram as peças. Colocaram o time no lugar do outro lá e o outro que foi nerfado lá, o Bombardeiro, ficou justo, então não tem que reclamar dele, né? Ele continuou bom. Agora, dessas 20 cartas que a Riot tem que mudar, onde eu acho que ela deveria mexer? Não eu acho, mas talvez, né? Onde o Burn tá forte, cara, que é na falta de interação, certo? Aqui nesse combinho esqueci o nome disso aqui agora. Discípula Carmesim, né? Então, o fato dela... você não conseguir reagir direito a ela, tipo, ela tem que sobreviver, se eu der um Mystical Shot, se eu der não sei o que, ela morre, se ela sair de campo, ok, tem como você reagir. Só que o cara, na maioria das vezes, vai sair ganhando, você vai gastar um removal nela, sabe? Ele só perde muito, muito mesmo, quando você anula a Imperial na Crismon. Aí, verdade, beleza, aí o cara perde bastante gás, né? Não nos decks de elusivo aqui, né? Porque você tem retreat pra poder recuperar, alguns usam até recall, né? Então, eles têm maneira de proteger esses combos dele. Então eu acho que mexer aqui no Discípula Carmesim
e na Imperial seriam maneiras interessantes. Como talvez mexer? Talvez aqui a discípula entrando na pilha, o dano dela, talvez isso fizesse com que ela, como vou dizer, fosse mais responsiva, né? Tivesse mais como responder direito a ela, não sei dizer, talvez dar um deny fosse uma coisa interessante, talvez você tenha a oportunidade de poder usar uma poção, assim, entrar pra pilha faz algumas discretas mudanças, tá? Outra coisa que seria legal nela, diminui o dano dela, né? Em vez de 2, vai pra 1 e aí aumenta a vida dela, né? Faz ela... diminui um pouco esse potencial de bater do dano dela, né? Tipo, bota um de... Transfere aquele... esse 1 de ataque e 1 de dano mágico, né? Transfere pra vida esses pontos e faz a carta ser, assim, sabe? Mais lenta, mas porém você consegue usar mais vezes, assim, não sei, tá? A Imperial, eu não vejo outra forma além de ela parar de causar dano nos aliados. Porque se causar 1 de dano em aliados, só serve pra combo, assim, sabe? É um drawback ridículo. Quase não é um drawback. Quase não é um drawback. Ah, mas ela se tornaria um drop 2 muito forte, né? Aí você dá umas nerfadinhas nela. Bota ela 2-1, sabe? 2-2. Já tá... Pra mim, se ela for 2-1 e causa 2 de dano no nexo inimigo com play lento, já tá ótimo, assim, sabe? Esse 1 de dano vem muito só pra combar com os Crimson... Crimson, né? Que é os Carmesim. Então, talvez ali uma mudança nela fosse interessante, tá? Vamos para a terceira cartinha que talvez tenha que sofrer alterações. E é a Atrocidade. Ela já foi nerfada, né? Ela já era 5 de mana. Eu acho que botar ela 7 de mana é over. Eu acho que o maior problema da Atrocidade é ela ser rápido, porque... Cara, late game o cara dá Atrocidade só pra baitar e ele manda outra Atrocidade. Tem poucos... coisas assim que são definitivamente muito fortes contra Atrocity, e é basicamente Frostbite e talvez em alguns casos Silence, né? Silence é uma carta que podia ser alterada também, né? Podia pegar campeões até o final do turno, não sei, podia ter coisas interessantes, mais interessantes você com Silence, pegar habilidades na pilha. Eu gostaria de que tivessem mais formas de anular, assim, decks mais control na base do anula. Seria interessante, tá? Atrocidade, eu acredito nela virando slow, né? Outra carta aqui que pode ser mudada, o Endure. Mudar esse Overwhelm por um Fearsome, sabe? Já equilibraria bastante a carta, já deixaria... sabe, eu acho que não precisa mexer na Atrocidade e no Endure, assim, os dois, né? Ou um ou outro. Mas se você troca por Fearsome, pode ser que seja legal. Aí você fala assim, puta, mas Fearsome vai contra a Color Pie de Freyr. Verdade. Mas assim, Overwhelm é demais pra ele, que é uma criatura que fica muito grande. E dá over, te força a reagir, e na hora que você reagir, atrocidade na sua cara, né? Então, ou Atrocity lento, ou isso aqui com Fearsome, porque vai ser alguma habilidadezinha que vai evitar bloqueios, mas não vai ser uma coisa tão difícil de jogar em torno, né? E aí deixa ainda viável o Atrocity rápido, né? Então eu acho que é o principal, assim, sabe? Bom, vamos voltar lá e vamos ver as próximas cartinhas, né? Acho que é a quarta cartinha, né? Ou quinta cartinha. O Heimer. Heimer tem design tóxico, já falei isso. Limita a criação de cartas, tá? Ele faz muito card advantage. As pessoas falam assim, não, mas ele é frágil, as torretas são frágeis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vejam aquela carta do Nautilus, que atordoa. E veja a Concussive Palm, que atordoa e cria uma unidade. O quanto a Concussive Palm é melhor do que a do Nautilus? Não fala pra mim. Cara, 200%, 300%, ela é muito melhor. É isso que o Heimerdinger faz, entendeu? O Heimerdinger deixa qualquer carta muito melhor. Então, ele tem que sofrer mudanças, tá? E o level 1 dele é muito forte, o level 2 dele é muito fraco. Na verdade, não é que o level 2 seja fraco, né? O level 2 dele é uma versão ligeiramente melhor. Então, cara, teria que distribuir mais. Eu acho que, por exemplo, poderia ficar pro level 2 isso de criar sempre unidades, sabe? E poderia deixar criar uma unidade só. Ah, mas mata o Heimer. Desce o Heimer de custo. Deixa o Heimer custo 3, sabe? Se ele fosse 1/3, custo 3, a primeira spell que você usa cria uma unidade relativa ao custo dela. Porra, ainda seria forte pra caralho, né? Você descer 12 poder de unidades ali e tal, ele upa, e aí ele começa a fazer, de fato, muitas maquininhas.
cara, acho saudável, não vejo problema, sabe? Ou outra mudança que poderia fazer é subir ele pra 6, mas isso aí, acho que todo mundo, sabe, falando assim, sobe o Heimer pra 6, ele fica mais justo, concordo. Atrasa ali pelo menos em um turno do Heimer pegar e explodir tua cara com cartas elusivas. Outra coisa também é fazer os elusivos baterem em 2. Também já tava bom, né? Porque o elusivo bater no 3 é uma coisa muito comum. E o Heimer faz isso de maneira muito comum, tá? Bom, vamos continuando aqui, senão a gente vai passar um dia inteiro falando de Heimer. E agora esse próximo tópico, ele é mais trabalhoso de falar, tá? Deixa eu pegar aqui onde que tá as cartas e vamos falar das cartas de roubo aqui, né? Acho que esse aqui não é a versão com Plunder. Não é. Com Plunder não, com roubo. Essa versão aqui não tem. Deixa eu pegar uma. Tenha. Vou pegar aqui do próprio meta aqui. Que essa... Opa. Essa tem, né? Aqui. Tá. Como que essas cartas... Primeiro vamos falar de fatos, depois a gente fala de opiniões, tá? Fato. São cartas com custo-eficiência altíssimo. Ok? Você trata comprar cartas do seu oponente como você comprar cartas. Aí você fala assim, mas tem diferença. Em teoria, cartas do seu oponente deveriam ser piores do que a sua por não combinarem tematicamente com as suas cartas. Sim e não, tá? Carta de lore não comba tanto uma com a outra. Tem bastante sinergias, assim, né? Mas não são sinergias obrigatórias, assim. Por exemplo, no Magic, você odiaria comprar deck do carta do cara, sabe? Você não ia ter mana pra usar. E assim, quando tem isso, muitas vezes não funciona muito bem pro seu estilo de jogo. Não é o que acontece no lore, tá? Normalmente você compra a carta do cara e você consegue usar. Ou é um bloqueador, né? Porque, querendo ou não, botou carta na mesa, né? Ou é removal, ou é draw, ou é coisa. Então, tipo, várias situações você vai tirar proveito. São poucos decks que, tipo, é horrível você comprar a carta do cara. Por exemplo, contra deck de abdicar, Tuz ali, quando você compra aquelas cartinhas com abdicar, talvez... Nossa, quando você compra aquela custo 1, que abdicar 4, dá vontade de enfiar o dedo no... né? Mas... Outra situação que eu já peguei também é quando você começa a comprar... Eu joguei contra aquele agro descarte. Você começa a comprar carta de descarte e você fala assim, meu irmão, o que eu vou fazer com essas cartas aqui? Se eu jogar essas cartas eu tomo muito no cu, né? Porque eu não tenho como tirar tanto valor disso. Mas fora isso, né? É muito vantajoso. Então você pode tratar ali como 2 mana, compra 2 cartas. Então é a carta de compra mais forte, entendeu? Aí você fala, mas tem Plunder. O Plunder compensa uma mana? Eu acho que não. Tá? Porque Plunder é muito fácil você ativar, porque você pode ativar por batalha, por efeito de outras cartas. Então se você gasta uma carta pra ativar o Plunder, ok, né? Você gastou ali um tiro de aviso e deu Plunder, tá. Não foi tão stonks assim. Mas se você bateu uma mesa que estava livre, ou Overhelm, ou utilizou ali um Make It Rain pra tirar unidades e ainda bateu no Nexus, então é muito fácil, tá? Isso que eu quero dizer pra vocês. Então o custo e eficiência das cartas de roubo são muito bons, tá? Tá, e aí mais fatos aqui, né, tem um pouco drawback, já falei pra vocês, e são multiplay, né, são cartas porque você não colocaria no seu deck, tá, normalmente tem espaço, então por que não, né, e é difícil de jogar em torno, tá? Você não sabe o que saiu do seu deck, então você bagunça todas as probabilidades do seu deck, você não sabe mais se você pode comprar determinada carta ou não. Você não sabe mais que cartas seu oponente tem no deck dele. Então, tipo, se vocês estiverem com facções iguais, né? Com facções não, né? Com regiões iguais. O cara já usou 3 Mystical Shot e ele comprou um Mystical Shot seu. Você, às vezes, vai ter que jogar em torno disso. Então, tipo, é bizarro, tá? Então, dificulta você jogar em torno de probabilidades, né? Jogar de maneira mais competitiva, tá? Acabou ali os fatinhos porque que as cartas são fortes. Agora vamos falar de opiniões, tá? Eu acho que como poderá ser mudada? Ser revelado ou ser fugaz, tá? Se ela for fugaz, ok. Mas aí a carta fica muito fraca, porque você tem que ter muita mana pra usar. Verdade. Então você poderia mexer em outras coisinhas ali pra tornar o fugaz mais viável. Mas eu acho que mexer em fugaz é muito, tá? Talvez só deixando revelado já tava ok pra caralho. Eu sabia que carta minha foi retirada e de carta minha ele tem... Nossa, já tá muito melhor, tá?
Eu acho que ainda assim o Black Market e o Yordle, eles são cartas muito, assim, tipo, vantajosas em Card Advantage, sabe? Uma 2/2 que te compra uma carta e ainda tem outro efeito de reduzir o custo. Poderia, poderia assim, sabe, assim, ser reduzir o custo enquanto ele tá em campo, né? Poderia ser, sabe, tipo, interações com fugaz mesmo, não seria super da hora, assim, tipo, o Black Market, tipo, compra uma carta do oponente da fugaz e ele reduz o custo de fugaz em 1, sabe? Nossa, seriam coisas mais interessantes pra se fazer, sabe? Assim ele fica só forte, porque ele só faz mais um, entra ou faz mais um na maioria das vezes. Ah, não, mas precisa de Plunder pra fazer mais um. Ok, precisa de Plunder pra fazer mais um. Só que bateu, passou um dano. Pá, ele mais um. Tipo, não é difícil, sabe? E o Yordle, Vigarista, ele sim é meio bizarrinho. Porque ele faz mais 2 algumas vezes, né? Não são todas as vezes, por causa da lealdade. Mas comprar uma carta, criar um Warning Shot e ainda ter um corpo 3/3 não é de se desconsiderar, tá? Então eu acho que ele, em questão de Card Advantage, ele é muito, muito forte. É mais ou menos como um Deep Meditation que, sei lá, você dropa uma unidade, sei lá, um Deep Meditation com o Hammer, sabe? Deixa um corpo, compra 2 cartas. Tá bom que nesse caso não é comprar 2 cartas, você compra uma e cria outra, né? Então o Warning Shot pode não ser das melhores cartas que você vai querer. Só que esse Warning Shot vai setar muita play pra você. Pode setar pra um Hex, pode setar pra mais roubo, pode setar pra ramp. Bom, roubo tem que ser mudado de alguma forma. Eu acho que ou ser fugaz ou mais cara, ser revelado. Ser revelado é uma necessidade, precisa ser revelado, tá? Não é nem questão disso não. Tá. E vamos falar do resto agora. Mais cartinhas que eu acho que deveriam ter mudanças. Aqui é transfusão. Eu acho que ela tá muito stonks nos decks que ela tá jogando, né? Então acho que ela poderia ser 2/1 ou só 2/0. Não sei, tá? Eu acho que tanto no Elusive Burners quanto no outro ela tá garantindo muita play. Principalmente quando você tem ali a Discípula Carmesim em campo. Então pode ser que o problema nem seja tanto essa carta e mais a Discípula Carmesim, tá? E eu posso estar culpando ela à toa. Próxima cartinha que eu acho que tem que ser mudada, Kalista. Acho que ela foi overbuff, sabe? Tipo, ela tem coisa demais. Ela é um drop 3 muito forte. Eu já falei isso pra vocês faz horas que ela é um drop 3 que bate 4 com evasão. E isso é forte. Isso é definitivamente forte, sabe? E ainda você tem, tipo, cartas que possibilitam ela upar em uma jogada, como que é o caso aqui dessa relíquia, né? Não lembro o nome dela, alguma relíquia, alguma coisa. E essa plantinha aqui que faz 2 mudinhas. Cara, eu acho que ela foi overbuff. Acho que ela tem que retornar alguma coisa. Ela tem que perder pelo menos um ponto aqui, sabe? Ficar 4/2, não sei. Eu acho que ela tá muito overbuff. Só esse que é o problema com ela. Você consegue descer ela e upar ela em um turno só. Tá demais. Tá. Vamos ver aqui as coisas. É que eu vou começar a usar a galeria, tá? Vamos usar a galeria. Partida que eu peguei mais campeão, tá, gente? Fizz eu acho que tá muito fraco ainda. O que o Fizz faz? Ele é uma mana, né? 2/1 e toda vez que você usar um feitiço, você dá elusivo pra ele. E ele interrompe todas as mágicas que estão dando alvo nele. E aí depois de 6 ele upa e fica basicamente a mesma coisa, só que ele cria essa carta aqui toda vez que bate no Nexus, né? Cara, sinceramente, eu acho que o Fizz devia upar com 4 spells, 5 spells no máximo, 4, sabe? E ser elusivo permanentemente depois que eu passo, porque aí ele passaria a ser uma carta que chama atenção, uma carta que o oponente de fato bota um clock na mesa, uma carta que seu oponente tem que, se lidar, porque senão ele vai se fuder. Viraria uma carta tempo de verdade. Assim ele só é meme, tá? Não gosto. De jeito não. Acho que ele precisa mais um buffzinho aí. E os buffs que vieram indiretamente pra ele, né? Porque buffaram aqui o Dentão. Acho que não foi o suficiente. Acho que foi pouco ainda. Vamos falar então aqui da Catarina. Eu acho que ela precisa de um deck pra ela. Eu acho que o que ela faz é legal. Já é legal. Decks assim de full rally são decks agros que funcionam, mas pra quem não
pra quem começou assim há pouco tempo, né, não jogou desde o início do beta, no beta a gente tinha um deck agro, que ele é menos agro do que o Burn atualmente, então por isso que as pessoas não usam, mas era um deck muito baseado em fazer vários rallies utilizando Lucian, Catarina. A Catarina nunca foi uma carta de usar 3 cópias, sempre foi esse tipo uma cópia só, né, porque ela é como se fosse um rally reciclável, então você não quer ela no turno 3, você não quer ela antes do turno 5, tá? Você quer ela lá pelo turno 6, 7, pra você fazer vários rallies, vai ter várias vezes, tá? Então, era um deck bastante assim, tipo, até que utilizado, tá? Mas ela não vê jogo fora disso, é a única estratégia que ela serve e acho que tem que ter umas alterações nela pra fazer um deck pra ela, fazer ela ver jogo de alguma forma que não seja como uma cópia num deck em específico que nem joga mais, sabe? Mesma coisa vale pro Lucian, eu acho que ele tá muito fraquinho, acho que ele merece alguns buffs porque ele é 2 manas, sabe, tipo, 3/2 faz mais nada, tá? É tipo, mesmo nível da Kalista aqui, né, porque a Kalista, veja que ela, né, 3, só que ela 4, né, então ela tem um pontinho a mais, ele tem um pontinho a mais também. Uma evasão, uma evasão. Só que ela upa em um turno, em uma jogada. O Lucian não upa, nem fudendo numa jogada. Muito difícil. Então, são combos muito específicos com Senna pra ele upar numa jogada, mas eu acho que ele merece um pouquinho mais de destaque, tá? Outro aqui, Shen. Né? Todo mundo sabe que o Shen ele é muito fraquinho. Ele merecia ganhar barreira quando ataca, ou ser de uma maneira diferenciada, né? Não sei, sabe? Tipo, tira todo o ataque dele, deixa ele bater no 1, tira bater no 0, dá mais vida pra ele. E eu acho que ele tem que ter maneiras melhores de se manter vivo na luta, tá? Porque ele vai bater dificilmente mais de 2 vezes. Então, uma carta muito, muito difícil de jogar. Duas duplinhas aqui que todo mundo já sabe, todo mundo já tá careca de saber. Karma e Ezreal, tá? Ambos têm design tóxico que tem que ser alterados, tá? Porque dificulta a criação de novas cartas. Então eu nem vou ficar me estendendo muito sobre eles aqui, eu já falei muito sobre o vídeo pra eles. Se futuramente talvez tiver um cenário em que a gente venha falar deles, a gente volta a falar, principalmente no vídeo lá que eu tô prometendo de designs tóxicos, a gente fala quais são os problemas, tá? Principalmente aqui são cartas que dificultam a criação de outras cartas, tá? Tanto o Ezreal quanto a Karma. Vamos passar meio que batido por eles, tá? Vamos falar aqui rapidinho maneiras, então, né? De corrigir a Karma. A Karma talvez copiar uma carta só e só a primeira carta do turno, né? Ou você criar cópias, soft cópias, né? Por exemplo, cria uma cópia. Quando você utilizar um feitiço, cria uma cópia fugaz dele e reduz o custo dele em tanto, sabe? Tem maneiras assim pra você copiar que não sejam diretas, como ela faz. No caso do Ezreal, seria o dano dele entrar na pilha, né? O dano da trigger da passiva dele entrar na pilha. Ou então, quando você utilizar uma spell, você criar um disparo místico e assim, né? Tipo, enfraquece pra caralho o campeão, né? Muito. Assim, o poder de OTK de combo assim, dele cai bastante. E óbvio que o disparo místico criado não criaria outro disparo místico, tá? Não é nesse sentido que eu tô falando. Ou até poderia, né? Porque como ia gastar 2 manas sempre, dificilmente daria um loop infinito, assim. No máximo você usaria 2, 3 ali por turno. O máximo mesmo seria uns 5 por turno, que daria 10 de dano, né? Mas assim, é um cenário muito hipotético. Então, não sei. Mas eles são coisas que tem que mudar. Cartinha que eu gostaria de ter mudanças também. Braum. Cadê o Braum? Cadê o Braum? E o Braum. Ele tá muito lento. O Braum level 2 é muito forte. O Braum level 1 é muito fraco. Tá? Ele demora muito pra crescer. O Braum level 1 só se torna uma coisa interessante quando você dá um Take Heart nele. Eu gostaria que o Braum fosse um pouco diferente. Eu gostaria que ele absorvesse o dano mais ou menos como a Kalista faz as cartas absorverem por ela. Tá? Então acho que assim, seria uma coisa interessante. Né? Um auxiliar ali talvez. Não sei, né? A Jinx, ela é uma peça 1 forte. Ela tá no mesmo cenário ali do Lucian, da Kalista. Assim, são cartas que pro drop dela não são são cartas legais, mas assim, puta, falta um salzinho pra ser um campeão, sabe? E no caso da Jinx é mais gritante ainda, porque no caso dos outros eles têm um ponto a mais, ela tem um ponto a menos, né? Mas isso compensa, talvez, pelo level 2 dela ser muito forte, né? Dá muita munição pro deck agro. Mas eu acho que atualmente ela não tá vendo espaço nos decks agros por ter um custo muito pesado e não ser uma carta tão boa assim, sabe? Antigamente você tinha menos peças agros e ela via jogo.
Agora, não tá me parecendo uma coisa tão stonks assim, botar ela em campo, tá? Talvez eu reduzir ela de custo. Se ela ficar custo 3, 4/3, do jeito que ela tá, mano, que cartão. Seria do caralho já. Já, olha, já seria melhor que a Kalista. Só não ia upar em uma jogada, né? Fica muito difícil você limpar sua mão até na virada do turno 4/5, mas... Nossa, tem cenários de um deck agro que dá assim, hein? Se você começar a descer vários custo 1, custo 2... Poucos cenários, mas ok. Tá? Outras cartinhas aqui. Darius, né? O nosso querido amigo noob, que você ganha sempre. E o Trinda. O problema dos dois. Cartas que pouco complexas, muito lineares. Só servem pra bater muito com Overhelm e só. Tem poucos combos que envolvem eles. Eu acho que tem que dar um grau a mais de complexidade pra essas cartas. E eu não faço a menor ideia de como fazer isso, tá? Tipo, eu poderia sentar, pensar e dar sugestões, mas nada de cara me vem à cabeça de como fazer essas cartas serem menos lineares. Elas só descem e batem. E pra descer e bater você tem coisa, tipo, melhor que eles, como Endure, sabe? Principalmente na questão do Trinda. Ah, mas o Trinda morre e volta mais forte ainda, mas... Puta, ele volta mais forte a mais de dano e ganha uma evasão desnecessária, tá ligado? Porque, tipo, Overhelm e Fearsome, mano, pra quê? Já é um bicho que tá batendo 9, pra que você vai querer Fearsome no bicho batendo 9 que já bate 9 com Overhelm, sabe? Pro Darius faz a mesma coisa. E vamos falar aqui o último card em específico, Gangplank. É aquele cenário assim de campeão com o nível 1 e nível 2 desequilibrado. No nível 1 ele é muito ruim, né? Ele é ruim. Para nível de campeão ele é ruim, tá? Por quê? Ele entra, faz um barril de pólvora, 5/5 Overhelm e acabou. Mas nada, sabe? Tipo... E o nível 2, ele é uma Nivea, sabe? É uma Nivea com Overhelm, que não se ressuscita. Então... Talvez, assim... Essa habilidade aqui... essa aqui, né? Ó. Crie um... Quando for summonado ou no início do round, crie um barril de pólvora. Se isso tivesse desde o nível 1, a carta já seria melhor. Já viabilizaria ela para vários tipos de deck. Ela seria uma carta mais interessante, tá? O mesmo vale aqui pro Apavorador, que eu não sei se ele aparece aqui, o Apavorador. Não, não aparece. Porra, similares cards não aparece o Apavorador. Então, vamos ver se aqui no Apavorador aparece similares cards. Não. Acho que é Epic 7+. Water. Tá. Apavorador. Se o Apavorador tiver mudanças, né? Ele poderia ser 4. Sabe assim, 4/4, custo 7. Já seria uma coisa muito interessante. Mudanças nele já impactariam mais positivamente o Gangplank. Talvez esse Gangplank seria melhor, sabe? Então, tipo, são duas cartinhas aí que poderiam tá mudando. Tá? E eu entendo porque que ele custa 9. Porque esse efeito dele aqui é muito forte. Tá? Esse play aqui é meio merda, mas que o Gangplank é meio merda. Mas esse efeito aqui ele é muito forte, tá? Ele é mais ou menos análogo como uma Karma upada um turno antes. Mas ele te inviabiliza de jogar qualquer outra mágica no turno, porque ele custa 9. Então se ele tivesse um pouquinho menos de custo, poderia viabilizar decks de Big Burn, assim, sabe? Tipo, danos muito fortes. Mas esse aqui é um caso em específico, assim, das épicas que eu já vou citar, tá? Mas eu acho que é isso que eu queria falar do Gangplank, tá? Ele é muito fraco no custo 1, falta sal nele no custo 1, e no custo 2 ele é ok, só ok. Esse é o maior problema dele, ele é só ok. Tá bom que o Gangplank vai dar um de dano a mais em todas as suas coisas, todo turno, né? Por exemplo, um turno seu oponente que você não ataca, então você não tem como dar o play, né, de bater em tudo. Digamos que um disparo místico seu, um dizimar, Mano, o problema é que até, por exemplo, a transfusão mata seus bichos, então tem problemas aí. Então, eu acho que ele tem que ser mudado. E pra finalizar, tá? Pra finalizar esse vídeo que já tá longo pra caralho, minha garganta já tá arranhando. Tem que ter uma mudança massiva aqui nas épicas, porque a maioria delas não vê jogo, são ruins porque são pesadíssimas. E as que vê jogo, ok, são muito fortes as que vêem jogo, mas elas são assim, sabe, muito pesadas, e todas elas são pesadas, são cartas muito, sabe, nossa, tem que ser grande e pesado. Não, acho que poderia assim, sabe, ser custo menor, mais impactante, assim. E olha que eu marquei só 7 aqui, né, desculpa.
Então você vê que a maioria delas aqui já não vê muito jogo. Gosto muito da Xara e ela não consegue ver jogo, mano. Porque ela custa 4, se ela custasse 3 ela seria broken, né? Vejo um cenário dela indo pra 3 pra viabilizar ela, assim. Eu vejo de verdade. Então você vê que, tipo, poucas dessas cartas aqui realmente vê jogo. Eu gostaria de ver as épicas sendo, assim, sabe, mais trabalhadas, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. 45 minutos aqui. Eu vou deixar só pra arredondar aqui mais 5 segundinhos. Nisso eu vou falando pra vocês se inscreverem. E é isso aí. Fui!